vídeo aqui, ó, vamos fazer os testes dessas memórias aqui. São memórias RAM da Asgard de 3200 MHz, essa no caso tem RGB. O preço dela é um preço incrível, tipo, é uma das memórias mais vendidas do AliExpress, justamente pelo seu preço e o RGB lindo que ela tem. Então a gente vai ver se tem qualidade ou não, né? Porque não adianta tudo isso e não ter qualidade. Lembrando que no final do vídeo eu vou falar pra vocês qual é o melhor para o seu PC. Se é você ter uma memória só, 2 pentes de memória, 3 ou 4. Então se liga nesse teste aí que a gente fez com esses módulos de memória. Bom, galera, a primeira coisa que a gente tem que fazer no caso é a gente tá indo na nossa BIOS, né? No caso, apertar a tecla do LED pra gente tá na BIOS, pra gente tá configurando ela pra ela ficar na frequência correta dela, ó. Pra fazer isso, no caso, na ASRock, só basta eu clicar aqui, ó, ativar o XMP, que automaticamente ele já ativa pra gente isso. Só que a gente tem que colocar o clock dela também, que no caso é 3200 MHz, ó, que é o clock da nossa memória. A voltagem ali, ó, tá vendo? Ficou 1.35, que é o padrão dessa memória, então isso é automático. Você vai basicamente colocar isso, dar um F10 e salvar. Lembrando o seguinte, na embalagem mesmo a gente só tem dizendo que a latência dessa memória é 18. Não vem dizendo o restante qual que é. Então o que acontece? Aqui na BIOS, ó, depois de eu ter feito isso e vim aqui nas opções embaixo para mostrar tudo, ele mostra pra gente a latência da memória, ó, que no caso ela usa a latência seguinte, ó, 16, 18, 18, 38. Essa é a minha memória. Por quê? Porque eu vi alguns vídeos dessa memória mesmo e tem gente que tá com a latência diferente. Pode ser porque ele não fez esse processo de configurar aqui, ele só colocou no computador dele. Lembrando, quanto menor a latência, melhor é. Não basta você ter um clock alto se a latência for muito alta também. Então, quanto melhor a latência e maior o clock, melhor. Mas para você combinar essas duas coisas é meio complicado. Como vocês viram aí, a latência da minha é essa, eu não fiz modificação nenhuma, só ativei o XMP lá da minha placa e ficou com essas latências. Ó, no CPU-Z ele aparece aqui pra gente assim, ó. Os 32 GB ele está reconhecido no caso como Dual Channel, porque basicamente Quad Channel poucas placas, poucos processadores que tem, por exemplo o Xeon tem Quad Channel, agora os Ryzen funcionam Dual Channel, então se você colocar duas memórias, 4 memórias, vai ativar só o Dual Channel. E aqui aparece pra gente os modelos, eu dei a sorte que a minha veio do modelo da Samsung, o chip, sim, essa marca da Asgard tem vários chips de marcas diferentes, você pode dar sorte de vir cá o chip da Samsung ou não. Flávio, o que muda de um chip para outro? Não vai dizer que a sua memória é pior ou melhor uma que a outra só por causa do chip da Samsung, só que a Samsung a gente já conhece, uma marca bem consolidada, é boa marca, então é por isso que se você vier com o chip da Samsung é melhor do que vir com um chip que a gente não conhece, mas não quer dizer que você de repente pegou uma memória ruim, que não presta, etc. Como vocês viram aí, a latência da minha, eu não fiz configuração nenhuma, só deixei como padrão mesmo o jeito que veio. Eu fiz um estresse nela aqui também com a AIDA 64 para ver, né, se ia desligar algum momento, se ia dar tela azul, não, ó. Deixei um estresse rolando um tempo aí, eu não gravei tudo, lógico. Funcionou de boa o estresse aí, ela passou tranquilamente, não deu tela azul, não deu nada. E é isso aí, ó, a memória tá funcionando de boa. Fiz um teste aqui também no AIDA 64, o teste de leitura e escrito pra gente ver mais ou menos a pontuação que ela fica, ó. E é esse daí que eu vou mostrar pra vocês agora, a pontuação que ela ficou, ó. E para quem quer saber aí o teste de benchmark certinho da leitura e escrita da memória, eu também fiz para vocês aí no AIDA 64 o benchmark aí, pra gente ver certinho a velocidade que ela atingiu. Outro teste que eu fiz é o Nest Memory, pra gente ver se tá tudo ok com o módulo de memória, se não tem nenhum módulo danificado com problema. Todos esses testes é pra gente ter certeza que tá 100% a nossa memória RAM, e também eu sei que tem muita gente que vai querer ver esses testes aí. Eu usei esse outro programinha aqui que é pra gente ver os dados da memória, tipo as coisas que não vem escrito na caixa, as especificações. Então, basicamente aqui são as especificações dos 4 módulos de memória. Eu tô mudando aqui pra vocês verem certinho a especificação de cada módulo. De repente tem uma informação que é importante pra você, que você quer saber, aí você vai conseguir no caso. Agora eu fiz o seguinte, galera, eu liguei duas dessas da Asgard com duas dessas aqui que eu tenho da T-Force. Basicamente essas memórias eu paguei R$380 nas duas há quase um ano atrás, mas só que hoje em dia essas memórias estão extremamente caras, ou seja, eu poderia simplesmente comprar 2 módulos deste de memória ao invés de comprar 4 daquele, só que 4 pentes de memórias daquele sai quase o preço de 2 desses, então por isso que eu optei por comprar da Asgard. Quando eu comprei essas memórias, da Asgard era o mesmo preço que essa, só que da Asgard abaixou o preço e essa eu não sei porque aumentou, tanto no Brasil como no AliExpress está muito caro essas memórias da T-Force, algo que não compensa mais. Tô até pensando se eu vou vender as minhas, se eu vou ficar com elas e etc. Mas basicamente as duas são as mesmas coisas, tem a mesma frequência, a mesma latência.
E o chip dessa aqui não é da Samsung, é outra marca doida aí também que ninguém conhece. Eu coloquei no computador 2 de cada, justamente porque a B450 Steel Legend, ela tem um problema da questão de memória. Tem muita gente que tem essa placa e não consegue colocar 4 pentes de memórias e tá subindo ela a 3.200 MHz. Eu coloquei aqui, foi de boa, coloquei 2 de cada também pra ver se ia dar algum problema, foi de boa. De repente essas pessoas estão fazendo alguma coisa errada, ou de repente a placa tem algum conflito aí, sei lá, de repente ela não é compatível com tal memória e etc. Então, por isso que eu coloquei 2 dessas pra ver se dava alguma coisa, mas não, funcionou de boa. Mas no caso eu poderia optar por usar 2 dessas do da Asgard. Eu não fiz isso porque pela questão de estética, eu queria algo que ficasse bonito. Então por isso que eu optei por comprar 4 memórias e agora eu vou ficar com essas 2 aqui guardadas aqui em casa. Qual que você acha mais bonita das 2 aí, a Asgard ou a T-Force? Lembrando que a T-Force ela é um pouquinho mais alta aqui, né? Ela tem esse relevozinho aqui, ó. E a outra já não, ela é toda reta. Só que quando você coloca no computador, elas ficam acima do lado da outra, só que a da Asgard parece que ela é mais larga, assim, mas não, ela só dá essa impressão. Lembrando o seguinte, o RGB dessa memória você consegue controlar através do software da sua placa-mãe. Lógico, a sua placa-mãe tem que ser compatível com o software de RGB. No meu caso, eu tenho a placa-mãe ASRock B450M, eu não vou fazer nenhuma configuração, vou deixar ela assim mesmo. Por quê? Porque esse software da ASRock é muito ruim. Do nada ele buga, desconfigura, é uma dor de cabeça. Então eu deixo assim mesmo, deixo o jeito que tá e pronto. Mas se você preferir colocar uma cor fixa ou um efeito, você pode baixar o software da sua placa-mãe. Que nem eu falei, a sua placa-mãe tem que ser compatível com isso. Não adianta nada você, por exemplo, colocar uma memória dessa no Zio e querer controlar a cor, que não vai dar certo, porque o Zio não tem esse programa, não é compatível para você poder mudar as cores das memórias. Então fique atento aí se sua placa-mãe é compatível com isso ou não. É o seguinte, galera, eu fiz uns testes aqui em jogos e no Warzone, por exemplo, eu fiz em 4K e com tudo no máximo, assim, pra ver se realmente precisa de 32 GB de RAM ou é exagero. Fiz também em Full HD, com tudo no mínimo. Quando sua placa de vídeo ela chega num limite assim, tipo, não estou aguentando mais, preciso mais de RAM, ela automaticamente ela começa a usar a sua memória RAM para ajudar ela. Mas, como no caso eu tenho a 3070 e ela tem 8 GB, isso não aconteceu. Por quê? Porque mesmo eu colocando em 4K aqui, os 8 GB ela supriu de boa. Então ela nem usou minhas memórias RAM. Só que acontece, eu optei por comprar essas memórias e aumentar para 32 GB porque eu edito o vídeo. E isso, querendo ou não, ajuda muito. Quanto mais memória você tiver, melhor vai ser o processo para edição de vídeo. Agora em jogos a gente vê aí que não deu muita diferença assim da gente estar usando 16 GB ou 32. Tanto é que nenhum jogo usou 16 GB. Só que quando eu fazia a live até a semana passada atrás, às vezes ficava 90% de uso da minha memória RAM, dos meus 16 GB. E agora que eu tenho 32 GB, o PC simplesmente não quer usar minhas memórias, é sacanagem. Mas é o seguinte, isso varia muito também do seu processador, da sua placa de vídeo que você tem. De repente você tem uma placa de vídeo que tem menos RAM, aí você vai precisar de mais memória RAM para ajudar. Por exemplo, você tem uma placa de vídeo de 3 GB, dependendo do jogo que você for jogar, jogo pesado que usa muita RAM, aí você precisa de, por exemplo, uma placa de mais memória RAM para estar ajudando nesse processo e etc. Depende muito da sua placa de vídeo, do seu processador também. Tudo tem que trabalhar em conjunto assim. Quanto mais memória RAM você tiver, quanto mais forte seu processador for, melhor. E também a questão da memória e questão da placa de vídeo também. Se falta VRAM, ela usa memória RAM. Mas no meu caso aqui, como eu tava jogando com um processador fraco que não consegue empurrar essa placa de vídeo, a gente não pôde obter todo o resultado pra gente ver realmente esses 32 GB trabalhando. Eu só vou ver no caso quando eu estiver editando o vídeo mesmo. Esse vídeo mesmo vai ser o primeiro vídeo que eu vou estar editando com essas memórias RAM pra gente ver, ó, as Asgard aqui sofrendo que ela já tá aqui no meu computador, ó. Como vocês podem ver o efeito aqui, ó, não tá todo sincronizado porque eu tenho que baixar o programa pra fazer isso. Só que não falei, eu acho melhor deixar assim mesmo e, por exemplo, os coolers, as coisas aqui, eu controlo por controle, que eu acho melhor do que ficar mexendo com software que toda hora vira bugado. Aí é o que eu falei pra vocês que eu ia responder se é melhor você usar um pente de memória, 2 pentes ou 4, é o seguinte: dê preferência sempre a usar 2 pentes, nunca compre um pente só de memória, a não ser que, por exemplo, você fala, Flávio, eu quero ter 32 GB no meu computador, eu vou comprar um pente 16 agora porque é o que eu posso, e daqui a um tempo eu vou comprar outro pente 16 exatamente igual para usar no meu computador. Aí sim eu recomendo você comprar um pente. Agora se você fala, não, eu só quero pôr X memória no meu computador, não vou mais comprar. Compre 2 módulos, um exemplo, se você quer pôr 32 GB de memória no seu computador, compre 2 módulos de 16 GB. Se você quer pôr, no caso, 16 GB, compre 2 módulos de 8 GB, e assim vai. Sempre, de preferência, da mesma marca, mesmo modelo. É bom você comprar até tudo junto, as memórias, tudo de uma vez. Por exemplo, essas memórias minhas veio com o chip da Samsung, só que tem muitas, o vendedor, ele sabe qual que é da Samsung e qual que não é. Basicamente, é sortido essas memórias, umas vêm com o chip da Samsung e outras não. E o que acontece? Se você comprar uma da Samsung e outro com outro chip, não é que não vai funcionar seu computador, vai ter a tela azul. Só que é melhor que elas sejam exatamente iguais, para elas trabalhar juntas da mesma forma. Outra coisa, Flávio, posso usar 3 memórias então, 3 pente? Pode.
A questão de usar 3 pentes e 4, você pode, só que tem um problema. As placas-mães, por mais que elas tenham 4 slots de memória, as fabricantes têm que tomar vergonha na cara. Elas fazem a placa meio para você usar 2 pentes. Por quê? Por exemplo, a ASRock lá no site mesmo diz assim: se você colocar 3 pentes ou 4 pentes, só sobe a 2133 MHz. Não consegue subir mais do que isso o clock da memória. E eu consegui subir de boa, mas eles não dão garantia, entendeu? Então, meio que eles te obrigam a usar 2 pentes de memória. Então, se você optar a usar 4 pentes de memória, pode ser que você tenha uma placa-mãe que não sobe mesmo essa questão do clock das memórias. Pode ser que dê ruim. Então, é recomendado sempre usar 2 pentes. Outra coisa, se você quer fazer overclock, 2 pentes de memória. Porque se você colocar 4 dá pra fazer overclock? Dá. Mas pensa, você já tá forçando o controlador da memória e ainda você vai fazer overclock, você vai forçar mais ainda. Então é um risco que você vai correr maior. Eu optei por comprar 4 justamente pela questão de estética, pra ficar bonito no meu computador. Então galera, espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês. Se tenha gostado dessa memória RAM aí, porque eu falo pra vocês, é excelente. Embora meu computador não está usando isso, porque eu preciso de um processador para empurrar tudo isso. Mas agora eu já tô meio que garantido em placa de vídeo e em questão de memória RAM. Só falta um processador melhor e aos poucos a gente vai indo. E é isso aí, galera, se inscreva no nosso canal se você não for inscrito. Deixa aí um comentário pra gente, sugestões de vídeo pra gente tá fazendo. Valeu, galera, até a próxima, tamo junto.